Olá, turma, paz em Cristo, como estamos? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao encerramento da última aula de hermenêutica, baseada aí no módulo da FAIT, na página 75 até a página 80, onde nós estaremos aprendendo sobre as figuras de linguagem que a hermenêutica ela nos propõe. Pois bem, baseada aí no slide, o estudo das figuras de linguagem do texto bíblico pertencem à retórica. Apesar da importância do estudo desse elemento literário da escritura, ocupar-nos-emos aqui apenas daquilo que interessa mais diretamente ao texto bíblico e à sua exegese. Pois bem, então nós vamos a partir de agora aprendermos aí os tipos de figura de linguagem e sempre citando exemplos bíblicos. Aconselho que posteriormente os amados consultem suas Bíblias de acordo que nós formos citando aí os versículos bíblicos para fundamentar a nossa aula. Então a primeira figura de linguagem que nós podemos aí falar é a metáfora, que na verdade eu vou dar a definição de cada uma delas como exemplo. Metáfora é a figura em que se afirma que alguma coisa é o que ela representa ou simboliza, ou com o que se compara. Zacarias 3:8, João 6:55 e João 15:1. Próxima figura de linguagem nós chamamos de metonímia. É o emprego do nome de uma coisa pela de outra com que tem certa relação. Por exemplo, Lucas 16:29, da causa pelo efeito. Tem Moisés e os profetas. Se você ler o texto, você vai entender o contexto. Os autores por seus escritos. Gênesis 25:23. Também pode ser do efeito pela causa. Duas nações há em teu ventre, os progenitores pelas descendências. Então, assim, faz-se necessário entendermos aí essas figuras de linguagem quando nós estivermos lendo o texto. Próxima figura de linguagem nós chamamos de sinédoque. É a substituição de uma ideia por outra que lhe é associada. Por exemplo, Mateus 3:5, do geral pelo particular. Então saíam a ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a circunvizinhança. Em Gênesis 6:12, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. Mateus 6:11, agora é do particular para o geral. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Gênesis 3:19, parte B, do todo pela parte, és pó e em pó te tornarás. Gênesis 3:19, da parte pelo todo, no suor do teu rosto comerás o teu pão. E nós temos também a figura de linguagem chamada hipérbole. É a afirmação em que as palavras vão além da realidade literal das coisas. Exagero poético ou metafórico. Temos lá em Deuteronômio 28, as cidades são grandes e fortificadas até os céus. Segundo Samuel 2:23, Abner o feriu com o conto da lança pela quinta costela. Salmos 6:6, toda a noite faço nadar a minha cama. Números 13:33, e éramos aos nossos olhos como um gafanhoto. Próxima figura de linguagem, ironia. A definição é a maneira satírica de se expressar sarcasmo e zombaria. Está lá em 1 Reis 18:27, 1 Coríntios 4:8 e o verso 10, 2 de Coríntios 11:5, 2 de Coríntios 12:11 e Juízes 10:14 e Jó 12:2. Temos também a prosopopeia. É a personificação de coisas ou de seres irracionais. Em Gênesis 4:4, 10, Jó 12:7 e Salmo 35:10. Outra figura que nós temos é o antropomorfismo, que é a linguagem que atribui a Deus ações e faculdades humanas e até órgãos e membros do corpo humano. Está lá em Gênesis 8:21, está em Salmo 74:11.
Nós também temos aí a figura de linguagem chamada enigma, que é a enunciação de uma ideia em linguagem difícil de entender. Não é do domínio geral das Escrituras, conforme está em Juízes 14:14, Números 12:8, Provérbios 2:6 e 30 e Ezequiel 16:32. Continuando a figura de linguagem, nós também temos as alegorias. O que é uma alegoria? É a narrativa em que as pessoas representam ideias ou princípios. As narrativas bíblicas são histórias verídicas e não alegorias. Gênesis 4:21 ao 31. Temos também os símbolos, que é o emprego de algum objeto material para evocar ideia ou coisa espiritual ou moral. Ponto. É diferente do tipo por não prefigurar a coisa que representa. Ele simplesmente representa o objeto. Lucas 1:69, Apocalipse 5:5, 1 Reis 5:8, 1 Pedro 5:8 e Josué 2:18. Os símbolos podem ser apresentados na forma de objetos como sangue, ouro e etc. Também nomes, Abraão, Israel, Jacó, e por números 6, 7, 8, etc. Ou por cores, púrpura e escarlate. Ok? Nós também temos aí a figura de linguagem que nós chamamos de símile. Afirma que alguma coisa é o que ela representa ou simboliza, sendo que apresenta um elemento comparador. Isaías 53:2. Nós também temos a figura de linguagem chamada fábula, que é uma alegoria histórica, pouco usada nas escrituras, na qual um fato ou alguma circunstância se expõe em forma de narração, mediante a personificação de coisas ou de animais. Segundo Reis 14:9, Juízes capítulo 9. Nós também temos a poesia como figura de linguagem. A poesia está espalhada por toda a Bíblia. Ponto. Êxodo 15 registra os belos cânticos de Moisés e de Miriam. Lucas 1 registra o cântico de Maria e a profecia de Zacarias, ambas em forma de poesia. Mas é o livro dos Salmos que está registrado todo o lirismo da poesia hebraica. Então, nos próximos slides, nós temos aí a figura de linguagem que nós chamamos de profecias. Para muitas pessoas, profecia é sinônimo de predição. A profecia na Bíblia pode ser definida como a inspirada declaração da vontade e propósitos divinos. Ponto. Este gênero literário dispõe de regras específicas que foram empregadas pelos autores dos livros proféticos. Não se deve esquecer que Jesus é o tema de toda profecia. 1 Pedro 1, 10, 11. Nós também temos a figura de linguagem chamada provérbios, que vem do latim pro antes e verbum, palavras. Isto é, um antigo ditado comum ao povo, ou adágio. Ditado sábio, geralmente comum a um certo povo, significativo e comum a um certo povo e nação, mas que contém uma verdade aplicável a todos. Uma declaração marcante e paradoxal, por exemplo, Marcos 6:4, 2 Pedro 2:22, Lucas 4:23, Mateus 13:57 e Provérbios 26:11. No próximo slide aí nós temos mais figuras de linguagem. A interrogação procede de um vocábulo latino que significa pergunta, mas nem todas as perguntas são figuras retóricas. Quando a pergunta é feita, cuja resposta é evidente, não querendo uma resposta declarada, assim é considerada a figura de retórica.
Gênesis 18, 25, Hebreus 1, 14, Romanos 8, 33 ao 35, Lucas 22, 48, Jó 20, verso 4 e 5 e Jó capítulo 11, verso 7. A próxima figura de linguagem nós chamamos de apóstrofe, que vem do latim apóstrofe e está no grego apo, que significa de, e estrefo, que significa volver-se, virar. Quando as palavras são dirigidas a um objeto impessoal, a personificação e o apóstrofe se combinam. Por exemplo, 1 Coríntios 15, 55, Deuteronômio 32, 1, Juízes 5, 3, Salmo 114, do 5 ao 8, 2 Samuel 18, 33, etc, 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 conforme está no slide. A antítese, essa figura de linguagem, procede da palavra latina antítesis, e esta palavra está no grego, que significam colocar uma coisa contra outra. Inclusão na mesma frase de duas palavras ou dois pensamentos, que fazem contraste um com o outro. Mateus 7, 13 e 14, Romanos 6, 23 e Deuteronômio 30, 15. A próxima figura de linguagem no slide é o paradoxo, do grego para, contra, e doxa, uma opinião ou crença. Denomina-se paradoxo a uma proposição ou declaração oposta à opinião comum, aparentemente absurdas, impossíveis, mas com uma boa investigação e meditação será perfeitamente correta. Mateus 16, 6, Marcos 8, 14, Lucas 12, 1, Mateus 16, 12 e outros exemplos que estão aí dentro do texto. Com este procedimento, o Senhor inculcou a doutrina da relação espiritual mais elevada, quando você lê Mateus 16, 12, ok? Por isso que eu coloquei em negrito aí. Mateus 14, 26, este paradoxo constitui-se um hebraísmo. Já Lucas 8 e Mateus 16 e Lucas 9, o Senhor faz com que seus seguidores compreendam o valor da alma. Mas já em Mateus 23, 24, Jesus pronuncia 8 amargos preságios contra eles. Mateus 23, do 3 ao 33, ok? Próxima figura de linguagem que nós encontramos na hermenêutica, nós chamamos de hebraísmo. Por hebraísmo, entendemos certas expressões e maneiras peculiares do idioma hebreu que ocorrem em nossas traduções da Bíblia. Nem sempre tão claras para nós, mas sempre bem entendidas pelos hebreus por ser uma forma de falar comum a esse povo, conforme Efésios 2:2 e Efésios 5:6. Desobedientes em Efésios 5:8, iluminados e entendidos, né? Então podemos aí ver essa questão de hebraísmo que faz parte da cultura hebraica. O amar e aborrecer eram usados para expressar a preferência de uma coisa a outra, conforme está lá em Mateus 10:38, Lucas 14:26 e João 12:25 e Romanos 9:13. Os hebreus usavam o nome dos pais para denotar seus descendentes. Gênesis 9:25, 49:7, 1 Reis 18 e etc, etc. Ok? Lembrando mais uma vez que esses slides de figura de linguagem não deverão ser lidos. Vocês deverão estudá-los com a Bíblia do lado para não só aprender a definição, mas entender dentro do contexto sagrado cada referência colocada aqui para explicar cada tipo de figura de linguagem, tá bom, amados? Não dá para a gente parar para ver todos eles, o fator tempo não nos permite, mas estão aí para que os irmãos possam ouvi-lo, possam estudá-los na medida do possível. Próximo slide, muito conhecido, as chamadas parábolas, né? Principalmente no Novo Testamento. Vamos lá. Por parábolas, do grego para, que quer dizer ao lado, e balo, que quer dizer jogar, lançar, parábola, na verdade, é lançar uma coisa ao lado de outra para finalidade de comparação e ilustração. Ponto.
é uma narrativa relatando fatos naturais ou acontecimentos possíveis, em que tanto as pessoas como as coisas e ações correspondem à verdade de ordem espiritual ou moral. Ponto. Uma história terrestre com significado celeste, conforme está nos textos sagrados aí, tá, irmãos? E aí nós vamos encontrar que as parábolas também elas são classificadas. Por exemplo, eu classifiquei algumas aí, tá, irmãos? Parábolas que tratam de festa, as bodas do filho do rei, conforme está em Mateus 22, a grande ceia, Lucas 14, a festa do regresso do pródigo, Lucas 15, as 10 virgens, Mateus 25, e os servos vigilantes, Lucas 12. Também nós temos parábolas de obrigações e responsabilidade. Por exemplo, as parábolas dos talentos, Mateus 25, a parábola das minas, Lucas 19, da vigilância, Lucas 12, da mordomia, Lucas 12 ainda, dos lavradores maus, Mateus 21. E também nós podemos classificar as parábolas que nós temos também de dívida e perdão, né? Por exemplo, o ajuste com o adversário, Mateus 5, 25, Lucas 12. O credor incompassivo, Mateus 18. A parábola do perdão e amor, Lucas 7, 40. Então, quando se trata de parábola, nós temos que classificá-los, cada parábola dentro da sua classe. E aí nós temos também a figura de linguagem que nós chamamos de tipo, né? E a Bíblia está repleta de tipologia. Tipo é uma classe de metáforas que não consiste meramente em palavras, mas em fatos, pessoas ou objetos que designam fatos semelhantes, pessoas ou objetos no porvir, sempre empregada na esfera religiosa, conforme está aí em Hebreus 9, João 13 e Mateus 12. Só que quando estudamos os tipos, na figura de linguagem, nós temos os tipos humanos e os tipos não humanos. Por exemplo, tipos humanos de Cristo. Adão. Adão, né, o primeiro Adão, e Cristo é o segundo Adão. Então, percebe-se que essas pessoas estão sempre representando e é um tipo de Cristo. Adão, Abel, Melquisedeque, Isaac, José, Benjamim, Moisés, Boaz, Davi e Jonas. Então, esses personagens da antiga aliança, eles são um tipo de Cristo, porque estavam apontando para Cristo, né? Uma coisa futurista, porém, trazendo sempre na ordem do porvir e trazendo sempre na ordem espiritual. Então, esses homens, quando nós associamos eles têm um tipo de relacionamento com Cristo em suas atos e ações. E aí, falando de tipo ainda, né, nós temos aí os tipos não humanos, né, de Cristo. Por exemplo, a luz, né, o candelabro, a arca de Noé, o carneiro, a escada de Jacó, o cordeiro pascal, a coluna de fogo, a rocha em Horebe, a serpente de metal, a estrela, o Urim, Tumim, o tabernáculo, conforme estão nos textos sagrados. Ok? Então, a minha sugestão para que nós venhamos concluir essa nossa aula é que os irmãos façam essa leitura estudando os textos sagrados. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.